Imagine uma mancha verde viva ao lado do seu rolinho de sushi, aquele pequeno chute no nariz que faz seus olhos lacrimejarem. E se eu encontro questionar suas escolhas de vida? Sim, estamos falando de wasabi. É um dos temperos mais mal compreendidos do mundo. Mas isso acaba agora, porque hoje respondemos a pergunta: o que é wasabi? Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History Food. Depois disso, deixe um comentário e nos diga quais outros temperos você gostaria de conhecer. Wasabi pode parecer que vem de uma fábrica de pasta de dente verde neon, mas na verdade é uma raiz, ou mais precisamente um rizoma, que é a maneira chique e científica de dizer. É um caule grosso e subterrâneo da planta Eutrema japonicum. Nativo dos vales montanhosos e nebulosos do Japão, o wasabi só prospera em uma zona muito estreita e perfeita. Nem muito quente, nem muito frio, e sempre com água de nascente perfeitamente limpa. É por isso que apenas algumas regiões, como Nagano e Shizuoka, conseguem cultivá-lo, e já fazem isso há muito tempo. A primeira menção escrita sobre o wasabi surge por volta do século VII, mas as pessoas provavelmente já o usavam antes que alguém pensasse em registrá-lo por escrito. Arqueólogos até encontraram vestígios que sugerem que o povo pré-histórico Jomon, do Japão, podia coletar wasabi silvestre ao longo de riachos gelados nas montanhas. Eles não o usavam em sushi, principalmente porque sushi ainda não existia, mas certamente o viam como um remédio útil, com atitude. Antigos herbalistas notaram que essa substância verde e picante limpava os seios da face, acalmava o estômago e até evitava que os alimentos estragassem. E antes da refrigeração, essa última parte era ouro. O wasabi, recém-ralado, combate naturalmente bactérias e fungos graças aos seus compostos químicos picantes, os mesmos isotiocianatos que causam aquela ardência característica no nariz. Cozinheiros antigos não conheciam a ciência, mas sabiam que seu peixe durava mais e que seus amigos ficavam menos doentes. Com o tempo, o currículo do wasabi ficou estranhamente extenso. Curandeiros o recomendavam contra dores de dente, dores de estômago, reumatismo e até picadas de cobra. Basicamente, se algo cheirava mal ou doía, alguém provavelmente tentou usar o wasabi. Quando o sushi finalmente chegou, séculos depois, o wasabi já tinha conquistado a reputação de ser o remédio universal mais picante do Japão. A grande oportunidade do wasabi veio nos anos 1500, graças a Tokugawa Ieyasu, o senhor da guerra que unificou o Japão, fundou o shogunato e aparentemente tinha um paladar refinado. Segundo a lenda, agricultores de Shizuoka lhe apresentaram wasabi colhido fresco e ele gostou tanto que basicamente disse: essa planta agora é minha, algo que você pode fazer quando é um shogun. E por um tempo depois disso, o wasabi foi literalmente um tempero secreto, cultivado apenas para o homem mais poderoso do Japão e guardado como contrabando culinário. Eventualmente, porém, o segredo vazou. No período Edo, que durou de 1603 a 1868, o wasabi já era uma indústria próspera. Agricultores de Shizuoka e Nagano começaram a construir elaboradas plantações em leitos de riachos. Imagine algo entre um terraço de arroz e um parque aquático para plantas. O processo era tão delicado que os primeiros cultivadores comparavam cuidar de wasabi a criar um filho. Atenção constante, temperatura perfeita e zero surpresas. Apesar da fama de ser o fogo verde do Japão, a planta em si tem uma aparência surpreendentemente suave. Folhas largas em formato de coração e caules longos e finos, como um tufo de nenúfares em férias. Abaixo da superfície está aquele rizoma verde e nodoso, a parte que ralamos para fazer wasabi fresco. Tecnicamente, é um caule e não uma raiz, mas tente corrigir um chefe de sushi no meio da raspagem e veja como isso vai terminar. Cultivar o wasabi também é notoriamente difícil. O wasabi de mais alta qualidade, chamado Sawa wasabi, cresce diretamente em riachos montanhosos ou leitos de cascalho abastecidos por águas minerais, produzindo um sabor mais suave e complexo. Um primo mais resistente, chamado Hatake wasabi, cresce em campos de solo e tem um sabor mais forte. Ambos crescem de forma incrivelmente lenta e, como adolescentes, são temperamentais e levam anos para amadurecer.
Isso supondo que nenhuma enchente, praga ou mudança brusca de temperatura arruine a colheita. Não é à toa que o wasabi autêntico pode custar mais de $100 por libra. Sim, você ouviu certo. O resto do mundo geralmente se contenta com rabanete picante tingido de verde, pois o wasabi verdadeiro talvez seja a planta mais exigente do mundo. Enfim, existem 5 tipos de wasabi. Hon wasabi significa wasabi genuíno e é o produto de alta qualidade cultivado no Japão, colhido fresco e geralmente classificado sob encomenda. Se um chefe de sushi ralar um caule verde sobre uma pequena pá de madeira coberta com pele de tubarão, parabéns, você tem o produto autêntico. Nama wasabi. Nama simplesmente significa cru ou fresco, mas nem todo produto com essa palavra é puro. Alguns tubos rotulados, como Nama wasabi, contêm aditivos para prolongar a vida útil. Ainda é melhor que o pó, mas não é o wasabi ideal. Yama wasabi, ou wasabi da montanha, pode indicar tanto plantas silvestres japonesas quanto espécies semelhantes cultivadas em regiões mais frias do norte, como Hokkaido. Tem um sabor mais picante e às vezes é conservado em vinagre ou transformado em condimentos. Sabi wasabi é em grande parte um termo de marketing. Sabi evoca o conceito japonês de wabi-sabi, beleza rústica. Soa rústico e bonito, mas na verdade é apenas uma abreviação para misturas de alta qualidade que contêm alguma porcentagem de rizoma verdadeiro. O wasabi ocidental, também chamado de fosabi, é onde entra a reviravolta. Mais de 95% do wasabi servido fora do Japão é falso. O que há, na verdade, naquela bolinha verde do restaurante de sushi? Geralmente uma mistura de pó de rabanete picante, mostarda, amido de milho e corante alimentar verde berrante. Às vezes, uma pitada de wasabi verdadeiro é adicionada para dar autenticidade, mas não o suficiente para fazer diferença. Então, como identificar o produto real? Primeiro, verifique a textura. O wasabi verdadeiro tem uma granulação fina e levemente fibrosa, não uma pasta sedosa. Segundo, a cor. Deve ser um verde natural e suave, não um verde-limão fluorescente. Terceiro, o sabor. O ardor vem rápido e desaparece rápido. O wasabi falso persiste. Quarto, o modo de servir. O rizoma fresco é ralado na hora e perde sua potência em até 15 minutos. Por fim, o preço. Se for barato, quase certamente é rabanete picante fazendo cosplay. Então, por que a ardência do wasabi atinge seu nariz em vez da língua? Diferentemente dos pimentões, que contém capsaicina, substância que se liga aos receptores de dor na língua, o impacto do wasabi vem do isotiocianato de alila, um composto volátil que sobe pelas passagens nasais. Ele não queima o tecido, engana os nervos que detectam temperatura. Por isso, a ardência é breve e estranhamente satisfatória. O composto só se forma após as células do rizoma serem rompidas. Ao ralar, misturam-se 2 enzimas antes separadas. E em até 15 minutos, os compostos de sabor se oxidam e desaparecem, deixando apenas uma leve doçura. Chefes de sushi aproveitam essa janela, ralando o wasabi imediatamente antes de servir. E no Japão, o wasabi não é só aquela substância verde. É um equilíbrio delicado, parte tempero, parte ritual. Usado corretamente, realça o sabor umami natural do peixe. Usado de forma excessiva, pode fazer você sentir como se seu cérebro estivesse tentando sair pelo nariz. Mestres de sushi de alto nível sabem disso e o aplicam com precisão. Uma pequena quantidade entre o peixe e o arroz, nunca afogada em molho de soja, onde seu aroma e ardência desapareceriam. A ideia não é dominar o sabor, mas despertá-lo. Essa mesma intensidade transformou o wasabi num fenômeno global de sabor. Assim que a cultura do sushi se tornou popular nos anos 1990, o wasabi saiu dos balcões de sushi e invadiu as prateleiras de lanches por toda a parte. Hoje você encontra ervilhas de wasabi, maionese de wasabi e até Kit Kats de wasabi no Japão. Entrou de cabeça no mundo das novidades. Refrigerante de wasabi, sorvete de wasabi, cerveja de wasabi. Algumas são feitas com wasabi verdadeiro, a maioria é fosabi, mas de qualquer forma, o sabor se tornou sinônimo de picância japonesa.
rápida, limpa e levemente alucinante. Além do sabor, o wasabi ainda carrega a aura de planta medicinal. Aos já mencionados efeitos antibacterianos e antifúngicos, mas cientistas hoje confirmaram ainda mais benefícios, efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, possíveis propriedades anticâncer e talvez até efeitos antiasmáticos. É basicamente um enxaguante nasal da natureza com aprovação de laboratório. Mas o poder do wasabi no Japão não é só físico, é cultural. A própria palavra transmite pureza, ousadia e honestidade afiada. Alguém com um senso de humor mordaz pode ser descrito como tendo espírito de wasabi. Em cerimônias de chá antigas, pequenos conservas de wasabi eram servidos junto com doces para purificar o espírito, reforçando sua ligação com renovação e frescor. Enquanto isso, a cultura ocidental trata o wasabi basicamente como um desafio. Programas de TV transformam isso em punição, youtubers em conteúdo e tiktokers. Bem, alguns até cheiram, embora sério, não façam isso. Para os japoneses, isso é perder totalmente o ponto. Wasabi não é sobre provar sua tolerância à dor, trata-se de equilíbrio, maestria e respeito pela perfeição efêmera dos sabores. Um pequeno lembrete verde de que a intensidade, quando manejada com cuidado, pode ser uma forma de arte. Infelizmente, os agricultores japoneses de wasabi estão em apuros. O aumento das temperaturas globais aqueceu os riachos montanhosos em alguns graus cruciais. Enquanto isso, chuvas mais intensas levam embora mudas delicadas. Animais silvestres esmagam as plantações e fontes de água limpa ficam mais difíceis de encontrar. A produção em regiões-chave como Shizuoka caiu, segundo relatos, mais da metade nas últimas 2 décadas. Talvez por isso a BBC tenha chamado o wasabi, sem rodeios, de a planta mais difícil do mundo de cultivar comercialmente. Para combater o declínio, o Ministério da Agricultura do Japão tem apoiado programas de cruzamento genético voltados a variedades mais resistentes. Empreendedores estão experimentando hidroponia, agricultura vertical e até estufas geotérmicas na Nova Zelândia e na América do Norte. A fazenda de Wasabi, em Azumino, uma das mais famosas do Japão, tornou-se tanto um centro de pesquisa quanto um destino turístico completo com passarelas suspensas e moinhos d'água, direto de uma cena do estúdio Ghibli. Muitas fazendas japonesas de wasabi datam de séculos atrás e são passadas de geração em geração, com produtores que tratam a cultura como uma religião. Mas os herdeiros cada vez mais optam por empregos em tecnologia ou nas cidades, em vez de água gelada e lama montanhosa, à medida que os agricultores mais velhos se aposentam. O conhecimento institucional, a arte sutil de ler o humor de um riacho, está desaparecendo. Mesmo além do Japão, o wasabi enfrenta ventos contrários. No final dos anos 2010, tarifas sobre produtos agrícolas importados e equipamentos agrícolas apertaram as margens de lucro de produtores dos Estados Unidos que tentavam cultivar wasabi em Oregon e Carolina do Norte. A economia simplesmente não funciona quando cada planta exige água perfeita, química ideal e 4 anos para amadurecer, como disse um produtor à NBC. O wasabi não é difícil, é impossível. Se as tendências atuais continuarem, o wasabi autêntico poderá se tornar tão raro quanto o açafrão verdadeiro. Alguns agricultores já começaram a licenciar sementes no exterior para preservar a diversidade genética. Projetos hidropônicos no Canadá e no noroeste do Pacífico mostram potencial, mas nada ainda alcança o sabor complexo de um rizoma cultivado nos riachos gelados de Shizuoka. Cientistas também esperam extrair componentes valiosos do wasabi para uso farmacêutico, o que, ironicamente, pode tornar a planta mais lucrativa como medicamento do que como alimento. De qualquer forma, o próximo capítulo do wasabi dependerá do equilíbrio entre tradição ancestral e inovação moderna. Então, afinal, o que é o wasabi? Não é apenas um condimento, é uma planta com séculos de história que ligou medicina e culinária, seduziu um shogun e agora luta pela sobrevivência em um mundo em aquecimento. Da próxima vez que vir aquela pequena bolinha verde no seu prato de sushi, dê uma segunda olhada. Provavelmente é um impostor. Mas, em algum vale ensolarado do Japão, o verdadeiro está crescendo silenciosamente, um rizoma teimoso de cada vez. Então, o que você acha? É fã de wasabi? Conte-nos nos comentários abaixo. E, já que está por aqui, confira alguns desses outros vídeos do Weird History Food.